Salve pessoal, estamos começando mais uma edição do Extra Classe, o podcast da FATEB. Eu sou Luana Coqueiro, estudante de pedagogia aqui da instituição, e hoje nós recebemos duas maravilhosas convidadas. Estamos aqui com a professora doutora Mariana Della Coleta Savioli. Ela é mestre e doutora em educação com especialização em AE, Libras, psicopedagogia e educação especial. A doutora Mariane atua aqui no corpo docente da nossa instituição, né, no curso de licenciatura em pedagogia. Também nós estamos recebendo a nossa querida Renata Giuliotti, né? A Renata, ela é especialista em direitos humanos com foco na promoção da inclusão, equidade e acessibilidade para grupos vulnerabilizados, especialmente pessoas com deficiências, jovens, gênero e raça. A Renata ela é doutoranda em comunicação e educação humanitária inclusiva pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui ampla experiência em projetos globais com a ONU e a Renata também atua como consultora, pesquisadora, palestrante e professora em Justiça Social e Climática. A nossa mestre, professora Renata, doutoranda, seja muito bem-vinda à nossa instituição. Obrigada, Lu, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Rê, vamos começar falando sobre inclusão e acessibilidade? O que você tem para falar de mais crucial que está acontecendo atualmente aqui no nosso mundo? Você que trabalha para a ONU, que circula o mundo, né? O que você tem para trazer para a gente nesse momento, Rê? Olha, vamos começar pelas notícias ruins e depois eu trago as boas. Maravilha. Infelizmente, né, nós temos um retrocesso em algumas políticas públicas a nível nacional e global, principalmente global, por conta de agendas políticas que acabam interferindo nos processos de inclusão e equidade, né, nesses espaços. Infelizmente, a gente tem aí algumas agendas multilaterais que estão retrocedendo toda essa luta que a gente vem travando há tantos anos. Quando a gente fala, por exemplo, da inclusão da pessoa com deficiência, principalmente, nós temos uma campanha que já dura mais de 50 anos, que se chama Nada Sem Nós, nada por nós sem nós. Então, nada pode ser feito sem a inclusão da pessoa com deficiência, sem a inclusão daquela pessoa para a qual o projeto está sendo destinado, né? E essa representatividade ela está sendo ameaçada nos espaços globais, né, ultimamente. Tanto por falta de acessibilidade, que também dificulta a presença de uma pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tem, ela sempre vai necessitar de algum aparato, né, para acessibilidade, para representatividade dela naquele espaço. E quanto à questão de agendas políticas que interferem nisso. Porém, por outro lado, recentemente, nessa semana, né, mais especificamente, nós tivemos a aprovação de um PL que ficou tramitando desde 2019, que nós brigamos muitas vezes no Congresso, e em várias oportunidades. Eu tive o prazer, em 2024, de participar do Conselho Federal da Pessoa com Deficiência, lá em Brasília, e falando sobre a PL da fibromialgia, né? Que essa PL, o que ela torna, essa lei torna a fibromialgia uma condição de deficiência. Porém, tem um aspecto muito importante para a gente falar, Lu, que não é só o fato de eu ter um diagnóstico de fibromialgia, eu já sou uma pessoa com deficiência. O que caracteriza uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, são as limitações, os impedimentos que essa pessoa tem, isso, porque a condição de deficiência a impede, a limita de usufruir, né, das garantias básicas de direito, de usufruir de todos os espaços da sociedade. Só uma pergunta, incluir a fibromialgia como uma patologia, uma doença, dá o direito previdenciário para a pessoa? Isso, então... Seria esse o avanço que a gente está vivendo para quem sofre essa condição? Nesse caso, essa aprovação ela traz alguns avanços importantes para a pessoa que tem fibromialgia,
principalmente aqueles casos onde a patologia ela é um pouco mais avançada, mais agressiva. Tem casos de fibromialgia que a pessoa tem dores intensas por todo o corpo. Tem casos de fibromialgia que as pessoas têm dores em determinadas partes do corpo. E tem casos de fibromialgia que a pessoa tem dificuldade de mobilidade, ela tem dificuldades cognitivas, que a fibromialgia também pode trazer. A fibromialgia pode levar a quadros de depressão. Então, tem várias patologias que vão sair ali dessa mesma condição. Então, dependendo da gravidade, você consegue o acesso à previdência, portanto, o acesso ao LOAS, que é o benefício, né? Mas o LOAS, ele está condicionado também a uma questão de renda per capita, né? Então, precisa atingir ali aquela renda mínima per capita, familiar, para ter o acesso ao LOAS, e também tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas para tudo isso vai depender de um laudo, vai depender também de uma perícia técnica feita lá no INSS. Isso. Eu gostaria de ter, né, para complementar aí um pouquinho, né, a fala da Renata, que eu acho bem interessante. Eu recentemente, né, estive conversando até com um quadro de advogados a respeito disso, muito dentro dessa área, viu, Renata? Então, é legal nós colocarmos. Então, uma das coisas que eu sei que não só fibromialgia, como outras síndromes, outras doenças que acometem muito essas questões da reumatologia, tá? Atingem o sistema nervoso central, tá bem? Então, isso, né, traz aí outros impedimentos e graves situações na parte até técnica, cognitiva, motoras, né? Motoras. Uma das coisas que é fundamental para estar entrando ali até dentro de uma aposentadoria especial é a condição, né? Só para a gente trazer essa explicação. A condição de, vamos pensar, a doença impedir o indivíduo para a profissão que ele atua. Então, vamos supor, tá? Vou trazer aqui um exemplo. Sou professora universitária, atuo com Libras. Uma doença que de repente me impede da condição motora de atuar dentro da minha área, ela me traz ali uma gravidade um pouco maior dentro de uma deficiência, que deixa de ser leve, muitas vezes, né? Então, ela traz uma gravidade maior, tá? Então, isso que a Renata está trazendo, ela é de suma importância, e a análise de cada caso, ela é importante. Então, tem o avanço previdenciário, porém, tá? A gente ainda atuando dentro de uma cultura, não sei se eu estou errada, Renata, que inviabiliza outras condições de um benefício maior ou até de uma outra atuação. Exato. Não exclua esse indivíduo. Eu vou só para fazer um adentro e vou passar para a Renata. Fica à vontade. Obrigada, professora. Contribuição importantíssima da professora também. E eu só queria, para finalizar essa questão da fibromialgia, eu acho que é muito importante a gente falar dos impactos, né? Então, por exemplo, para o mercado de trabalho, para um profissional que tem fibromialgia, e vale acrescentar que a fibromialgia ela é comumente mais diagnosticada em mulheres. De 7 a 9 mulheres diagnosticadas no Brasil, de pessoas diagnosticadas no Brasil são mulheres, né? Então, são 2% da população diagnosticada com fibromialgia hoje no Brasil, e a nível mundial, 3%, que fica em cerca de 160 milhões de pessoas com esse diagnóstico. E assim, no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, como eu também tenho fibromialgia, convivo com isso desde da minha adolescência, e antigamente, né, a gente está falando aí de 20 anos atrás, não era comum que fosse diagnosticado fibromialgia ou doenças reumatológicas em adolescentes, crianças. E hoje em dia, esse diagnóstico já é comum na juventude, né? O que é muito perigoso, o que influencia muito, impacta muito no aprendizado, na experiência desse aluno, dessa aluna, né? qualidade de vida. Então, é importante que as instituições educacionais também tenham conhecimento da fibromialgia,
que ela é uma condição de deficiência, que ela exige também acessibilidade, exige esse cuidado básico também com esse aluno, aluna que tenha esse diagnóstico. Exato. Já no ambiente de trabalho, agora que a fibromialgia passa a ser considerada uma condição de deficiência, esse profissional pode pedir para essa adaptação do ambiente de trabalho para ele, tanto um teclado adaptado que ele necessite, porque nós sabemos que às vezes a mão, né, todas as juntas, né, articulações podem ser afetadas, um mouse. Então, assim, ali coisas, elementos que vão dar mais acessibilidade e qualidade Uma maior qualidade do trabalho, né? trabalho. E as pausas, porque a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, ela tem direito a mais pausas do que um trabalhador sem deficiência. Então, ele tem o direito agora de exigir essas coisas. Com relação à lei de cotas, a gente ainda está no entrave, porque a fibromialgia vai ter que ser enquadrada nos critérios da lei de cotas. Então, esse processo ainda está em andamento. Isso. Então, porque a lei brasileira de inclusão já reconheceu a fibromialgia. Legal. Então, para muitos aspectos públicos, ou até privados, né, espaços públicos e privados, essa pessoa vai conseguir usufruir dos seus direitos, como o PCD. Porém, quando se trata da lei de cotas, que aí tem empresas que seguem a lei de cotas e vão contratar um número de colaboradores, né? E aí a pessoa tem que ser registrada como PCD, porque tem todos esses direitos aí. Então, a gente ainda está nesse caminho. E um médico do trabalho é que vai fazer esse enquadramento da pessoa como PCD a partir esse novo reconhecimento. A legislação, né? Uhum. Ô Rê, você acha que isso acontece, né? Para a gente entender até um pouco mais. Porque há ainda uma dificuldade no diagnóstico, tá? Embora já se vem falando muito mais de 20 anos atrás, eu percebo que talvez ainda haja uma dificuldade muito grande nesse diagnóstico. A desinformação, porque se tem, não sei se é impressão minha, a impressão que a fibromialgia É frescura, né? Está assim, né? Aham. Desse modo. Há um preconceito com pessoas que sentem dores crônicas, mas com invisíveis, né? Sim, Assim. exato. Ou essa questão realmente assim de banalizar um pouco aquilo que é o direito do trabalhista, do profissional humano que está ali atuando ou tentando atuar. O que você acha a respeito disso? Professora, quando a gente começou a discutir a fibromialgia como uma doença para se enquadrar na lei de cotas, até mesmo em 2023 eu participei de uma sessão no Congresso lá em Brasília, representando mulheres com deficiência, né? E para defender a lei de a fibromialgia dentro da lei de cotas. O principal entrave ali era justamente isso. Será que isso não vai ser banalizado? Será que uma pessoa... Porque a fibromialgia, ela não é diagnosticada através de um exame clínico. Então, por ela ser diagnosticada um exame laboratorial, quer dizer, ela é um exame clínico, ela é um diagnóstico clínico, não laboratorial. Então, não tem um exame de sangue, uma ressonância, nada que vai provar que aquela pessoa tem a fibromialgia, mas sim O laudo, né? laudo A visão do clínico, médico. o médico, a visão do médico. É lógico que hoje em dia nós temos, sim, alguns indicadores laboratoriais que indicam uma doença autoimune, por exemplo, né? Anti-Ro, anti-LA e por aí vai. Esses indicadores indicam uma doença autoimune, mas não necessariamente estão falando, olha, você tem fibromialgia, porque esses indicadores pode ser que você tenha outras doenças reumatológicas e não necessariamente a fibromialgia. Então, muitas pessoas, infelizmente, podem usar esse laudo de uma forma errada e banalizar, como a professora disse, um movimento que já tem, né, mais de um século. Então, por isso que é muito importante que todas as instituições envolvidas tenham o conhecimento,
que essa pessoa sempre passe com um médico do trabalho que também tenha o conhecimento sobre a lei de cotas e sobre o impacto da fibromialgia na vida, na qualidade de vida daquele indivíduo. E então, quanto mais informação, é aí que entra a comunicação. Quanto mais informação, menos discriminação e mais espaço de diálogo, né? De né? debate, De debate, isso, nós temos. Então, Claro. o grande entrave hoje é a questão da informação. E também porque uma informação pode ser disseminada de forma incorreta, né? Gerando fake news ou desinformação. E aí você banaliza toda uma luta de um movimento que existe há tantos anos, né? Certo, a comunicação ela é crucial, né, Ela é crucial. pra gente aplicar essa justiça social. E aí, quando a gente pensa em educação inclusiva, né, doutora Mariane, professora, como que a gente pode pensar e explanar um pouco mais quando se trata de educação inclusiva, comunicação, né, inclusiva, humanitária? Eu vou pegar um pouco um gancho, quero Pode, ouvir também. claro, não, assim, aqui é um Gente, bate-bola, né? eu acho que é essa questão da informação. Eu acho que como nós estamos fazendo esse ambiente aqui, Certo. que é um diálogo, um debate, para levar informação, principalmente dentro do ensino superior, acho que isso é importantíssimo, é necessário, porque a gente escuta muita coisa, né? Por aí, às vezes, como hoje nós temos a questão da neurodivergência, Claro. né? Do autismo, que já está em pauta, a gente já observa os direitos, muitas coisas acontecendo e outras que ainda não acontecem. Mas houve diversos avanços, né, nos Houve. últimos anos, assim, Por quê? Porque foi graças ao colocado trabalho, Exato, graças a essas comunicação. ações de comunicação inclusiva, né, Perfeito. que é perfeito. crucial. É necessário, né? Então, eu acho que esse debate, o ouvir o outro, ouvir principalmente, né? Quando você fala do nada sobre nós sem nós, Claro. que é algo. Eu estou na educação inclusiva há 20 anos, é muito necessário. A gente vê muito sendo falado sobre determinada deficiência ou determinada condição sem aquela pessoa, que é quem vai dizer o quanto aquilo inabilita, tá? Sim. E sem, às vezes, especialistas que realmente conheçam sobre o assunto. Você trouxe aí perfeitamente dentro da fibromialgia. Aí, na questão da inclusão, né? Não só da educação, na inclusão de pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autismo. Hoje nós falamos das altas habilidades de superdotação, sempre necessário Sim. que eles estejam dentro. Quem atua enquanto familiar que está vivendo a situação, tá? Precisa ser ouvido, tá bem? E que isso não seja só um meio de caminho, porque o que atrapalha muito e banaliza, eu acho que esses meios que às vezes são errôneos e que muitas vezes a gente taxa todo mundo, né? Ou critica de forma errada, né? Desqualifica às vezes uma circunstância, tá bem? Acho que é bem nesse sentido. Importante trazermos para essa comunicação. Tá? Sobre isso, só vou fazer uma leve fala, assim, sobre essa questão da acessibilidade, né, do nada por nós sem nós. Esses dias eu estava até fazendo um comentário, foi meio que uma brincadeira, assim, a gente estava observando as rampas de acesso de alguns locais e tal. Gente, a equipe que projetou isso nunca sentou numa cadeira, né? Porque como que a pessoa acessa desse jeito? Como que uma cadeira passa por aqui? Então, assim, né? rampas íngremes, assim, se fosse o skate seria mais interessante, mas a cadeira não tem como, né? Então, assim, a importância da informação, da inclusão nesses espaços tá sendo aplicada, para que realmente as coisas sejam feitas, sejam trabalhadas de uma forma que realmente sejam eficazes para quem necessita daquele acesso, né? Exato. É onde vem a questão de representação e representatividade. Exato. São coisas diferentes, né? Mas ambas são importantes para Caminham junto. para acessibilidade, caminham juntas, Claro. né? A representação é quando a gente traz a temática,
né, para dentro da mesa de debate, mas a representatividade é a pessoa Tá lá debatendo. está lá debatendo, né? Então eu estou falando sobre deficiência com pessoas sem deficiência. Não é a mesma experiência, porque vocês, mesmo sendo especialistas, mesmo que é uma pessoa especialista em deficiência, mas se ela não tem uma deficiência ou ela não teve nenhuma experiência com a deficiência no passado, ela vai falar de um ponto de vista muito técnico. Mas aquele ponto de vista do lugar de fala, né? É isso que veio na cabeça, o lugar de fala. Trazendo a Jamila Ribeiro para esse debate, né? Quando a gente fala de lugar de fala, é justamente isso. Eu fui cadeirante por 8 anos, né? E então, quando eu converso com outras pessoas cadeirantes, apesar de ser reabilitada, mas hoje eu entendo quais são as barreiras, os desafios que uma mulher com deficiência cadeirante passa quando se trata de uma jovem com deficiência na periferia. Eu passei por essa situação, indo na escola pública e tendo dificuldade de acessibilidade. Então, é diferente do que eu trazer a minha irmã, que conviveu comigo, mas ela não teve deficiência, ela não tem uma deficiência. Ela sentiu um pouco do que você passou, ela conviveu com o que você passou, mas ela não estava na sua pele, né? Assim, ela não. O seu ponto de vista é só seu. Né? Então, o lugar de fala é muito importante. Com certeza. Mas hoje ela é uma mãe de um menino com paralisia cerebral. Ou seja, ela tem uma outra visão que eu não tenho. Certo. Que é a visão daquela pessoa que está responsável pelo cuidado, proteção, sem ser capacitista. Que a minha irmã, eu vou falar para vocês, a minha irmã é um exemplo de mãe anticapacitista. E eu acho isso muito legal. Perfeito, claro. Porque existem muitas famílias, infelizmente, e não é uma crítica. Porque o capacitismo é estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade. Sim. Isso não significa que você ser capacitista, que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Porque os seus vieses capacitistas, eles são inconscientes. Ele foi enraizado. Ele foi, está enraizado na sua cultura, na sua sociedade. Como que você vai sair disso sem a informação? Aí entra a comunicação novamente. Né? Então, a comunicação, ela tem esse papel de agente social, para trazer o debate, né? Para trazer a questão para o debate e para dar vozes também, ampliar as vozes, porque as vozes... Elas já estão aí. Elas já estão ali. A gente não precisa dar voz para ninguém, a gente precisa amplificar as vozes, né? Exato. E é o que a gente fala muito dentro da ONU, amplificar essas vozes, né? E amplificar as vozes da sociedade civil, amplificar as vozes dos movimentos sociais, tanto de pessoas com deficiência, e promover uma educação a partir da comunicação. É o meu tema de doutorado, inclusive, comunicação e educação humanitária inclusiva. Por quê? Porque eu acredito que existe uma familiaridade, existe uma possibilidade de conexão entre a área de comunicação e educação, porque a comunicação amplia o debate, amplia essas vozes, e a educação vai promover o letramento. A educação da sociedade com relação àquele problema social ou àquela questão social. Né? Então, e é muito importante. Humanitário, por quê? Centrado no ser humano, centrado nas pessoas. Então, o ponto de partida não é o sistema, são as pessoas. E das pessoas no meio, para depois a gente começar a corrigir o sistema que está em volta. E inclusivo, porque tem que ser um processo inclusivo. E a inclusão é um processo contínuo. Eu não vou fazer inclusão do dia para a noite, e eu não vou fazer inclusão a partir de um projeto apenas, uma política pública apenas. E vai demandar todo um processo de construção contínuo. Legal. Rê, você citou um pouquinho o seu trabalho na ONU, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente alguns exemplos, né, do que você tem aplicado, trabalhado, estratégias que vocês estão pensando, que vocês pensaram e que já foram implementadas.
Lu, o meu trabalho com a ONU, ele vem sendo construído, né, ao longo dos anos. Hoje eu estou numa posição de secretária executiva para o grupo de partes interessadas sobre a população afrodescendente para a ONU. Legal. Então, nós tratamos da população afrodescendente a nível global para incluir as vozes das pessoas de descendência africana. E essa descendência africana não é só pessoas que saíram da África, mas são, na verdade, as pessoas que são descendentes daquelas que foram escravizadas, porque é daí que surge o racismo. O racismo é uma construção social. Também, né? E ele foi construído a partir da escravidão, né? E a gente hoje quer incluir as vozes dessa população em todos os processos multilaterais, os processos globais. Então, políticas públicas, declarações, acordos, todos esses documentos precisam incluir as vozes das populações afrodescendentes, que vão ser diferentes, né, em todos os lugares do mundo. Eu também faço parte do Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência, e nós temos uma cadeira cativa nesse conselho, que é um conselho global, que é nós temos uma pessoa no Senado que tem essa cadeira, mas infelizmente nós precisamos de mais representatividade, porque só ter a cadeira não significa nada. A cadeira, quando você fala nós, você fala o Brasil. O Brasil. Você tá nessa representatividade também. Também. E eu tô nessa representatividade como sociedade civil, né? Certo. Participo desses meios. Uhum. Então, e para a ONU também eu tenho trabalhado com a questão de comunicação, com o Departamento de Comunicação Global da ONU, que é o DGC, e também eu fui co-chair. O ano passado nós tivemos a Conferência Global, né, da Sociedade Civil, que foi em Nairobi, no Quênia, e eu fui co-chair de acessibilidade e inclusão para essa conferência, né? Eu fiz também a parte da logística e trabalhei com os 53 voluntários, estudantes voluntários que ajudaram na conferência, que foi o primeiro passo, né, para a cúpula do futuro e depois que adotou o pacto. Então, o meu trabalho com a ONU, eu acho que é importante contar essa história. Primeira vez que eu fui na ONU, Lu, eu ainda era moradora da periferia, em Araçatuba, né? E eu não tinha dinheiro, eu trabalhava, mal dava para as contas, né? Na época, a minha mãe fazia uso de fralda, medicação muito cara, ela tinha uma doença neurológica. E então o meu salário era para ajudar em casa, ajudar minha mãe também, o meu próprio tratamento, então não sobrava nada. Eu tive esse convite com tudo pago para ir na ONU e fazer um discurso. Eles chamam de grassroots stories. Então são histórias ali da comunidade, histórias da comunidade seria. E eu fui falar sobre pessoas com deficiência em territórios vulnerabilizados. E falei sobre pessoas com deficiência em questões de desastres climáticos e tal. Quando eu fui, estava meio frio, que era setembro, Assembleia Geral. Eu fui com um tênis com um buraco na sola, uma jaqueta emprestada de alguém que eu nem conhecia, porque eu não tinha roupa de frio para isso. Mas eu fui, fiz o meu discurso e recebi um abraço do secretário-geral. Uau. Falando, foi inspirador o que você falou aqui. Uau, que história. Eu me arrepio quando eu falo, porque a minha mãe foi uma pessoa muito, muito humilde, muito simples, né? Não teve oportunidade de estudar, ela mal sabia ler e escrever, mas ela sempre frisou muito a questão da educação para mim e para minha irmã. E foi a educação que me tirou desse lugar. Foi a educação que me tirou de um lugar onde eu era vítima. Sim. E eu passei a ser inspiração, talvez. Protagonista. Para outras pessoas. Protagonista. Então, o meu trabalho com a ONU envolve não só o ativismo,
com relação às causas sociais, mas também com relação à educação. Eu estou sempre palestrando para meninos e meninas, para jovens, eu trabalho com jovens há 20 anos, e é para isso, para incentivá-los e motivá-los a perseguir a educação, a buscar a educação como uma forma de protagonismo, uma forma deles serem o que eles quiserem ser, eles podem ser o que eles quiserem ser. Com certeza. Eu Não há nunca limite, né? Não há Não há limites. limite. Eu nunca imaginei que eu chegaria na ONU. Nunca passou pela minha cabeça. Quando eu era adolescente, eu estava na cadeira de rodas e assistia filmes e séries, essas coisas. Eu só pensava assim, eu queria tanto ir para os Estados Unidos. Era a única coisa que eu pensava. E eu queria aprender inglês e eu estudava inglês sozinha em casa, pedia livros para minha mãe pegar livros para mim, ela trazia e tal. Era assim que eu aprendi inglês, com música, né? E hoje eu falo 6 idiomas. Inspirador, né? Inspirador. Não, sensacional. Então, a ONU, para mim, significa... É lógico que tem muita politicagem? Tem. Todo lugar tem, né? Não tem como, né? Tem como. Tem muitas coisas. Mas a ONU, para mim, significa também uma palavra que eu sempre uso. Possibilidade. Legal. Nossa, parabéns, Rê, pela história, assim, eu conheço a Renata, mas eu não conhecia esse lado da história. E não tem como a gente não ficar inspirado. Até quero fazer uma correlação também. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre a educação humanitária, a educação inclusiva, né? Então, que ela fala isso. Eu acho que minha pergunta vai pairar um pouquinho nesse sentido, viu? A minha pergunta, né? Meu diálogo ali junto com a Renata. Renata, tem que te parabenizar mesmo. E eu falo assim, ela é uma pessoa incrível, Maravilhosa. história inspiradora, né? Eu falo assim, a gente conhecendo a Renata, a gente percebe assim, ao mesmo tempo, um conhecimento, uma vivência gigantesca, uma coisa que eu admiro bastante, humildade. Sim. Tá? Então, Ela traz isso daí, é nítido, viu, Renata? Parabéns, e eu falo assim, as pessoas como você que trazem essa mudança se tornam muitas vezes referência, espelho para pessoas que muitas vezes se sentem assim angustiadas e às vezes até menosprezadas pela sociedade, por conta do capacitismo, por conta de várias coisas. E você citou uma coisa, foi a educação que transformou a minha vida, me abriu as possibilidades, né? A ONU levou isso também. Uma coisa que eu sempre trago, né? Eu trabalho com cursos, com aulas, né, tudo dentro da área da educação inclusiva, e sempre procuro trazer, né, para o curso de Libras, o professor surdo, tá? Que geralmente eu brinco que são pessoas que passaram por mim também na docência, enquanto discentes. Hoje nós temos aqui na faculdade também alguns alunos, alunas, que já estão com palestra, formação, e que são neurodivergentes, possuem o transtorno do espectro do autismo, e já atuam com isso, e levam, como você está trazendo aqui, essa vivência, essa experiência, porque precisamos desse local que fala, né, que essas pessoas possam colocar a sua experiência, o seu conhecimento, que é muito melhor do que alguém que é técnico, especialista, e que está ali sem sentir na pele. Você me falou também da família, né? Você citou o caso da tua irmã, é coisa que eu vivencio também na minha família, essa questão de atuar e estar responsável por pessoas que precisam, ou possuem uma deficiência, ou possuem uma neurodivergência, e que quando você se coloca nessa situação, você percebe o quanto é difícil, tá? Eu falo porque hoje eu já vivo o outro lado, quanto professora, profissional, pedagoga, e também agora penso assim, enquanto alguém que cuida e é responsável por alguém que tem o autismo. É uma coisa que eu penso, eu não quero capacitíssimo para essa pessoa, tá? Eu não quero nunca que esse indivíduo seja privado ou tratado com menosprezo, entendeu? Ou como ele não é capaz. É lógico, muitas vezes a gente tem que dar condições, né? Acessibilidade, mas todo mundo é capaz e tem possibilidade de chegar adiante. Nesse contexto, a gente sabe, embora hajam avanços na questão da inclusão, nós ainda vivemos numa educação capacitista que muitas vezes
eu falo, usar um pouco uma fala, né, da... daqui a pouco eu vou lembrar da autora, que ela fala assim, muitas vezes dentro da educação inclusiva, nós matamos um leão por dia, tá bem? Que é a Werneck, tá? Então fala assim, ela sempre traz essa fala, tá bem? E que o quanto dentro do nosso país, as escadas longas, as portas que não são alargadas, a rampa extremamente íngreme, ou que não tem a condição para passar uma cadeira de rodas, o quanto isso priva que uma pessoa que possui uma deficiência ou possui uma condição adentre as escolas, um órgão público e até o mercado de trabalho de forma digna. Sim, entendeu? Que a dignidade é ela poder chegar de forma autônoma, que seja a cadeira de rodas, seja com uma bengala, mas que ela vá por si só, que não precise de alguém que leve ela até lá. Só esse precisar de alguém já é um capacitismo, já está menosprezando a capacidade ou a condição de ir e vir, a capacidade de gerir, né, de estar atuante dentro desses papéis, dentro da sociedade. E a gente percebe que a educação ainda priva isso. Tá bem, né? Então, falar um pouquinho mais sobre isso. Depois dessa fala inspiradora, né, motivadora, eu queria que você colocasse um olhar sobre o futuro. O que você acha que é importante, tá? Dentro dessa educação, dessas condições, para que outras pessoas sejam inspirações como você, Renata, dentro dessas condições que a gente sabe que a gente ainda, o país ainda impede, né? Não só o país, como o mundo todo. O que você acha que é importante? Tá? Aí, dentro das suas considerações finais. Eu tenho até alguns projetos que estão aí nessa resposta, mas eu diria que a primeira coisa, eu acho que é muito importante, eu queria deixar uma analogia aqui para todo mundo que vai nos ouvir aqui, é sobre acessibilidade. Eu gostaria que você imaginasse que você gostaria muito de ir em um restaurante. Muito. Aquele restaurante é lindo, tem comidas maravilhosas, é incrível, é o seu sonho. Você tem uma oportunidade de ir nesse restaurante. Porém, na porta desse restaurante tem uma placa enorme dizendo: pessoas negras não entram. Você entraria? Eu acho que comumente, né, a maioria das pessoas diriam que não, né? Ou, se bem que hoje em dia, né, tá complicado, mas enfim. Eu acho que, no bom senso, muitas pessoas diriam que não, né? Não vou ser conivente com isso. Acessibilidade para nós, pessoas com deficiência, é a mesma coisa. É como se tivesse uma placa na frente daquele espaço dizendo: você não é bem-vindo. Você não entra, né? Você não entra. Não tem espaço para você. Tem lugar para você. Então, pense em acessibilidade como isso, como deixar as pessoas serem bem-vindas, fazer com que as pessoas possam usufruir de todos os espaços, porque nós estamos falando de pessoas, e são pessoas. Com certeza. A condição não define uma pessoa, a deficiência não define ninguém. Inclusive, não é a deficiência que nos vulnerabiliza. Não é a raça que nos vulnerabiliza, não é o gênero que nos vulnerabiliza, é a sociedade. Sim. É uma construção social, Exato. Né? E aí, então, falando de futuro, planos, né? Tem alguns planos aí, eu vou até falar a nível global, que nós temos a Agenda 2030, com os 17 Objetivos Sustentáveis para o Desenvolvimento. A gente só tem 5 anos para cumprir esses objetivos. É lógico que a gente não vai chegar em 2030 com 100% cumprido, infelizmente. Nós só temos 38,3% de cumprimento dessas metas e ainda teve um certo retrocesso.
E agora nós temos um documento global com compromissos que 193 países fizeram, incluindo o Brasil, e assumiram esses compromissos, né, que é o Pacto para o Futuro. O Pacto para o Futuro surgiu da conferência que teve o ano passado em Nova York, né, antecedendo a Assembleia Geral, que é a Cúpula do Futuro. O pacto traz compromissos importantíssimos sobre clima, financiamento para o desenvolvimento, arquitetura financeira, sobre justiça social, justiça climática, vários aspectos. Ali foram demandas de todos esses países, né, que deveriam encontrar uma solução. Então, eles fizeram compromissos e é o nosso dever, não só o nosso direito, mas nosso dever como cidadão, exigir que os nossos governantes cumpram esses compromissos. Mas esses compromissos também parte da nossa comunidade, parte da gente também. A gente pode começar a inclusão dentro de casa, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares. São processos que eles partem dali, daquele núcleo mesmo, e ele vai se expandindo para a sua comunidade até atingir o local, nacional, regional e global. Então, são coisas pequenas. Não chame uma pessoa com deficiência nunca vai ser deficiente. Ela sempre vai ser uma pessoa com deficiência, porque acima de tudo é uma pessoa. Não vai ser aleijado, não vai ser retardado, não vai ser aleijado. Parece loucura falar esses nomes, mas ainda falam. Ainda falam. Uhum. Nós temos pessoas racializadas em volta de nós, então pessoas indígenas, pessoas pretas, pardas, e todas nós somos pessoas. A raça também é uma construção social, então vamos tirar isso do nosso vocabulário, esses nomes que vão ofender outras pessoas, e vamos tratar a inclusão como uma missão particular de cada um. A inclusão não precisa ser só uma missão nacional do governo federal. Ela pode ser uma missão da nossa instituição, da nossa família, individual. Eu desenvolvi indicadores de inclusão com base na deficiência. Esses indicadores, a gente só tinha para o termo de gênero antes, e agora eu desenvolvi para deficiência. São indicadores que a ONU também usa, e que eu estou usando na minha pesquisa, e eu tenho uma ONG chamada Inclusive, Inclusive Agency, e a Inclusive já trabalha a nível global com esses indicadores, e eu tenho alguns projetos aí para serem realizados, inclusive com a Secretaria da Presidência da República, e que a gente espera que possam manter até depois das eleições. E então, em breve vocês vão ficar sabendo. Mas o maior recado que eu queria deixar em reflexão é isso. Acessibilidade e inclusão são questões que a gente consegue começar com passos de formiguinha, começar a resolver dentro da nossa comunidade. No dia a dia. No dia a dia. E isso já vai fazer toda a diferença. Exato. Muito obrigada. Professora, doutora Mariane. Olha, agradecer a oportunidade de estar com essa pessoa e conhecer melhor essa pessoa maravilhosa que é a Renata. Falei para ela que eu quero tê-la cada vez mais perto de nós. Ela está pertinho de mim, eu em Araçatuba descobri hoje, mas bem perto mesmo. E agradecer a oportunidade, o convite, viu, o Luana, né? E eu falo assim, um diálogo extremamente importante, que eu acho que vem aí a complementar, né, o nosso conhecimento. Complementar não, trazer conhecimento e trazer tudo isso em pauta, viu, Renata? Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. E eu agradeço a cada uma de vocês por terem aceitado o convite, assim, a fala de vocês foram cirúrgicas, falar sobre acessibilidade, falar sobre inclusão é cada vez mais crucial no nosso dia a dia, como a Renata mesmo disse. E eu quero agradecer também a cada um de vocês que esteve aqui ouvindo, nos assistindo. Eu peço para que você que gostou,
curta, comente, compartilhe o nosso episódio e continue acompanhando as nossas redes. Gostaria de agradecer ao Paulo, o nosso coordenador do Núcleo de Comunicação. Gostaria de agradecer à instituição, a FATEB, por nos proporcionar essa oportunidade, esse espaço para que a gente tenha diálogos ricos e enriquecedores. Muito obrigada a todos e até a próxima!